Era uma seleção. E o próprio Milor, né? Já tinha um nome, né? Então eu trabalhei lá aprendendo, e eu que achava que não escreveria capa nenhuma, acabei escrevendo 124. Foi quem mais escreveu. Ah, é? O que eu também acho absurdo, porque você não pode escrever tanto. Exatamente. O Roberto Tivita tinha manias, assim, todo mês de julho saía, eu já sabia, saía uma matéria sobre a controle da natalidade. Então eu punha o que era boxe, eu punha na abertura, depois trocava, ele não percebia. Entendi. Mas saíram 4 capas, então essa você nem conta entre as que eu escrevi. Eu cheguei a fazer capa da Veja, porque eu sou ilustrador, né? Sei. E eu lembro que eles contratavam 3 ilustradores, pelo menos, com 3 capas diferentes, porque eles não sabiam qual ia sair. Exatamente. Como funciona uma capa de revista? A capa da revista, naquela época, eles começaram a sofisticar. Por exemplo, pegavam ilustradores que já com experiência. Ou fotógrafos, né? Ou um que ilustrou várias capas da Veja foi o Wesley Duke Lee, que era um artista. Demais. Então era engraçado porque ele fez uma que era sobre um decreto do governo militar, que era autoritário, baboso, ligado ao ensino. Então era decreto, se eu não me engano, assim, 168. Tá. Aí o Wesley começou a escrever 161, 160 tal. Ele fez a capa com números. Com os números. E circulou o número exato do decreto. Ficou muito bonita. Mas até fazer essa, ele pegava, jogava no chão. O Hélio Gaspar, ele pegava e falava assim: assina. Isso aqui vai valer uma nota. Quando você morrer, vai valer uma nota. Ele trabalhava lá dentro da redação? Ele ficava lá. Ele quando tinha que fazer capa, ele ficava lá. Entendi. Aí aparecia, por exemplo, para fazer o Jô. De repente abria a porta, lá você estava numa reunião, era o Jô Soares, ele abria a porta, fechava. Que depois ele assume o lugar do Milor. Ou o Veríssimo vem antes? Não, o Veríssimo foi depois. Foi o Jô. É o Jô, né? Foi o Jô. Veríssimo teve um papel importante, mas o Milor foi muito importante, porque o Milor saiu a censura saiu da Veja. Como assim saiu da Veja? Negociaram o fim da censura. Não tem mais a pessoa lá. Governo Geisel. Aí ele soltou aquela que o cara tá pendurado na parede, todo arrebentado, dizendo nada consta. Voltou a censura. No dia seguinte. Voltou a censura. E a gente escolheu, e a gente que era responsável por isso, porque o Milor era de profissionalismo. Vê se acha essa imagem pra gente jogar aqui. Precisava. É Milor, nada consta. De repente aparece para você no... O Milor, a gente, quando ele tinha que viajar, ele deixava a que ele gostaria de publicar e uma reserva caso fosse... durante a censura. Tá. Durante a censura. Dessa vez a gente escolheu aquela. Entendi. E aí? Deu o que deu. Logo. Né? Deu o que e deu. Ele desenhava demais, né, cara? O Milor era um gênio, foi né? genial. Né? O Milor, frasista, né? O Milor era um dos caras. O livro dele, que ele é uma espécie de enciclopédia. Eu tenho. Isso aí, toda vez que eu vou escrever sobre um determinado assunto, eu procuro lá. Eu convivi bastante com o Milor, para minha felicidade. E o Milor, eu notei o seguinte: ele fazia o humor instantâneo e espontâneo. Eu te dar 2 exemplos. Eu estava na fazenda Ele se considerava o quê? Um chargista? Ele não sabia direito. O que ele era? Ele era um intelectual do Meyer, onde ele nasceu. Mas eu definia como pensador. É o maior pensador brasileiro. O maior pensador. Eu estava, por exemplo, na fazenda do Roberto Guzmão com o Flávio Rangel, teatrólogo, e o jornalista que era... Não estou me lembrando. Daqui a pouco eu lembro quem era. E eu estava também. Então eu estava atrás do Milor, que estava com a Cora Rona, a mulher dele. E eles estavam indo em direção ao buffet. E ela perguntou para ele: ô Milor, o que é a DOC? O peixe lá. Ah, tá. Ele virou: é bacalhau que fez faculdade. Esse tipo de coisa, é a melhor definição. Maravilha. E ela me contou há pouco tempo que o Milor estava com ela num restaurante. Ela falou: e aí, Augusto, eu resolvi escolher o prato sem olhar ao lado direito, não quis saber do preço. Tá. Aí a hora que eu olhei, era o mais caro do restaurante. Aí eu virei pro Milor e falei assim: eu sou caro, né, Milor? Ele falou: na minha idade, é cara ou coroa?
sensacional. Sensacional, cara. Era o mais Você achou, Leni? Não consegui, tô procurando. Tá bom. Que maravilha. Brilhante. E essa época da Veja, então, que sai o sensor, volta o sensor, como vocês se sentiam lá dentro, lá com... Olha... Vocês sentiam aquela coisa, eu tenho um papel aqui de tentar burlar, conseguir alguma coisa, ou vocês meio que não, ele aí de brigar? Não havia regras. Você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não tem? E eles fizeram uma sacanagem adicional que piorou tudo. Eles, para prejudicar a revista, que você tem que preparar as reportagens, exige um tempo, não é só escrever e publicar. Eles botaram a censura em Brasília. Então a gente tinha de mandar as matérias para Brasília por avião. Perdia um tempo isso. Por avião, e eles devolviam por avião. Você perdia pelo menos 24 horas. Não tinha fax nessa época? Nada, não, né? Eles faziam para perturbar. De propósito mesmo. Faziam para perturbar. A gente usava telex. Mas tinha o medo de fechar a revista, por exemplo? Não. Embora eles tivessem recolhido uma das primeiras edições, eu ainda não estava lá, quando o do AI-5 foi recolhida. Como que era a capa? Era o Costa e Silva, o presidente, sozinho no Congresso. Era foto uma foto dele? A foto que tinha uns 6, 7 meses. Sei. Por coincidência, numa cerimônia do Congresso, ele foi lá visitar, ficou sozinho. Simbólica pra caramba. Total. Eles recolheram a edição. Escrito só... você tem... Eu só me lembro, porque eu não estava lá, que não era ofensiva. Não? Não era. Era simbólica. A leitura que você podia fazer era ruim para o governo. Eles recolheram isso aí. O que você perde com um papel, numa edição recolhida, é uma coisa absurda. É absurdo, né? Absurda. Então, não dava para aproveitar e trocar capa. Não. Era interior papel, também. Nem reciclagem que tinha ali. Então é um negócio muito frustrante a censura. Muito frustrante. Você fica muito angustiado com o desperdício de papel, a burrice dos censores. E o absurdo que é a censura. Eu lembro de disco riscado. Eles riscavam uma faixa. E riscavam assim, mas um vermelho raivoso, sabe? Rasgava às vezes aquele... Que entrava na frente de todo o programa, tinha aquele da censura, lembra? Aprovado. Aprovado pela censura. Não dá. Você pegou isso, Leni? Você lembra dessa época? Não cheguei a pegar. Tinha que ter um negócio horroroso. Tinha que ter autorizado pela censura e tal. O Brasil viveu sob censura no Estado Novo. Depois desse período é muito ruim. Quando alguém fala em controle social da mídia, me dá calafrio. Me dá arrepio também, porque nem o controle é bom. Não vem com essa. Ninguém pode ser controlado. Quem controla são os leitores. Não, só se você dá o poder para uma pessoa, já... Não pode. E o cara começa a se achar meio Deus. Claro. Ele começa a cortar coisas assim para mostrar poder.